Estamos aqui hoje com um convidado super especial, gente, super mesmo. Eu quero muito agradecer vocês que participaram com a gente, que visualizaram, mandaram mensagem do nosso podcast, é sobre saúde mental e tá tudo bem. A gente está chegando hoje ao oitavo episódio da primeira temporada, mas eu já quero convidar ele para vir aqui na segunda, tá? Porque a gente já estava aqui conversando. E o nosso super convidado de hoje é o Dr. Davi Sender. Seja bem-vindo! Muito obrigado, gente. Estou super orgulhoso, assim, super honrado de ter vindo, sério mesmo. Obrigado pelo convite, já está confirmado para a segunda Por temporada. favor, 2024. Já pode vir. Amiga. É um prazer estar aqui sempre com vocês, né? Tendo essas aulas aqui, a gente só aprende. Hoje a gente já estava aqui tirando as nossas dúvidas, mas a gente quer trazer um pouquinho também desse lado, né, da psiquiatria, que você fala tão bem nas redes sociais. E eu já estava aqui tirando minhas dúvidas e perguntando e falando justamente das redes sociais, né? O quanto que as redes sociais hoje em dia atrapalham a vida da pessoa e como que chega isso para você no seu consultório? Então, é extremamente comum que isso interfira na vida das pessoas, de fato, gente. A gente anda mais pelas redes sociais que a gente anda nas ruas hoje. Verdade. Só que a diferença é que antigamente na rua a gente não escolhia o que via. Hoje, o que é escolhido por nós. E a gente não tem a mesma. A gente não tem seletividade, porque é escolhido por algoritmo. Então não importa se faz bem ou se faz mal, e a gente tá sempre vai estar sempre olhando para aquilo que é vendido pra gente de alguma maneira. Sim. O que acontece, assim, a gente. É interessante quando você olha o microcosmo, que é o Instagram de alguém. Quando vocês pegam o Instagram de uma outra pessoa, pede pra entrar, você fala assim, gente, parece outro lugar. A lupinha, né? A lupinha, exatamente. Fala assim, gente, eu nunca acharia nada interessante aqui, né? A gente tá falando do Leandro, meu esposo, né? Você pode ter Maravilhoso. maravilhoso. Só que você olha no localizar dele, não tem nada de maravilhoso. Um monte de dente, horrível, mas cirurgia. Gente... Não, e o engraçado é que a gente começou aqui, né, toda séria, né, já todo comportado, e a gente tava aqui já morrendo de rir, e já manda uma pergunta já, tipo assim, né, na lata, né? Vamos falar sobre... Não, mas o assunto é sério mesmo, né? Mas é sério isso. A gente... Então, assim, as redes sociais, elas têm a capacidade muito, assim, muito direta de expor para a pessoa algo utópico. Porque antigamente a gente tinha revista, né, televisão. E era mais fácil a gente decidir o que a gente não ia fazer. Basta desligava a televisão. Só que hoje você precisa entrar em contato com as pessoas. Então, assim, a rede de contato é sempre baseado nas imagens. É imagético isso. Então, o que a gente costuma ver muito, assim, o grau de comparação é muito maior. Até porque, como a gente fala, né? Você vai clicar na pessoa que você achou bonita ou você achou interessante. Dificilmente você vai clicar numa pessoa que você tem nada a ver com você esteticamente. Sim. Então, por exemplo, na pandemia, a gente viu, estatisticamente, o número de pessoas que ficaram muito insatisfeitas com o próprio corpo, independentemente de ter ganho ou perdido peso, aumentou muito. E isso se deveu principalmente ao contato com as redes sociais. Eu costumo falar que a vilã da rede social é a comparação, né? E o mocinho é o autoconhecimento. É verdade. É verdade, você tem toda a razão. Ali a comparação ela é flagrante. E assim, existe um lado bom, um lado ruim, assim, em relação à postura das redes sociais no que tange a saúde mental. Em termos de vamos dizer, de informação, vamos dizer assim, a gente consegue ter pessoas hoje que se expõem transtornos, por exemplo, de uma forma muito mais aberta, né? Então, principalmente, eu não ando no TikTok, assim, mas eventualmente alguém me manda uma coisa no TikTok, eu fico chocado que tem determinadas doenças que a gente jamais iria imaginar que essa pessoa tem qualidade de vida ou qual é a identidade daquela pessoa, né? E ela mostra, assim, a vida dela de uma maneira em perspectiva de primeira pessoa. Então, isso deu uma abertura e uma capacidade das pessoas empatizarem maior. Mas, né, como no caso das redes sociais nem tudo realmente são flores, Sim. a gente tem um grau de desinformação também imenso, quiçá maior. Quiçá não, certamente Bem maior. maior, né? Eu tô te perguntando isso porque é comum também algumas pessoas, assim, que eu conheço mais próximas mesmo, às vezes chega e fala assim, nossa, me manda o vídeo, né? Sempre manda o vídeo e fala assim, acho que eu estou com depressão.
acho que eu tenho TDAH e tudo. E sempre manda algum vídeo e aí a pessoa tá ali naquele tempo todo. Então, assim, tem esses dois lados, né? Às vezes, realmente, a pessoa tem alguma coisa que ela precisa estar olhando para isso, mas muitas vezes ela não tem nada, mas ela já começa a trabalhar aquilo, não. Eu tô triste, eu tenho depressão, eu sou isso. E aí a pessoa, aí você fala, não, você não tem. Até a pessoa fala, não tem TDAH, a pessoa fica com ódio. Fica. Como pode? Isso é muito estranho, É gente. comum, porque né? Demais, né? eu nunca, assim, são algumas coisas que eu nunca imaginei que pudessem acontecer. Uma, que as pessoas me procurassem para um determinado remédio. Então, por exemplo, a gente nem precisa entrar muito nesse assunto, mas Sim. as pessoas viram mandando mensagem assim pra mim: você prescreve canabidiol? Eita. Aí eu assim, pô, é igual alguém perguntar pra você, tipo, olha, eu quero que você me indique uma pedra específica. Você fala, Sim. mas pera, existe um estudo pra gente conseguir fazer isso, pra gente decidir. Então as pessoas chegarem pra mim perguntando já se eu prescrevo um determinado tipo de medicamento, pra mim soa como uma automedicação validada, chancelada por um médico. É. Então isso pra mim já foi muito, muito esquisito. Mas que eu entendo por conta do histórico da sibutramina. Sim. Agora, para TDAH foi algo realmente chocante, porque eu jamais imaginei que as pessoas, hoje faz todo sentido, mas eu jamais imaginei que as pessoas pudessem querer ter um diagnóstico psiquiátrico. O que eu acho que é coerente com a nossa história, se a gente parar para pensar, gente, porque a gente vive numa sociedade que pede performance e mais atenção o tempo todo. Uhum. E a nossa atenção é finita. Sim. A gente não tá, nosso nível de atenção não é o mesmo ao longo do dia, baseado na tarefa que a gente faz. Então, é excelente para você, é excelente a ideia de ter um álibi para justificar, né? É isso que eu falo. É excelente, né? Porque aí a pessoa fica o tempo todo ali justificando, não, mas é porque eu tenho TDAH, tipo, né? E ela, assim, algo mecanicamente errado com o cérebro dela, ao invés de algo funcional que é responsabilidade dela fazer. Então, vocês tinham perguntado, assim, sobre como isso, por exemplo, impacta, né? Sim. Em caso de transtornos dismórficos corporais, né? Transtornos alimentares, isso é absurdamente tóxico. Então, a autoestima das pessoas tem isso. Ah, tem uma pesquisa que eu acho sensacional que mostra que o grau de insatisfação com o próprio corpo é proporcional ao tempo gasto em rede social. Meu Deus, sério, maravilhoso. É verdade. E as pessoas costumam chegar. É engraçado com a questão de depressão. As pessoas falam, tô deprimida achando que é tristeza. Aham. Eu até vou confessar que hoje em dia eu pensaria que isso seria bom se isso estimulasse a pessoa a procurar um psiquiatra para excluir que ela não tá Sim. deprimida. Aham. Mas não é você Não é falou o caso, né? que não é o caso, exatamente. A pessoa, ela usa o transtorno psiquiátrico como uma expressão hiperbólica, né? Do tipo assim, qual é o máximo de tristeza que eu posso ter? Depressão. Qual é o máximo de oscilação de humor que eu posso ter? Bipolar. É. Então, se eu não consigo prestar atenção, logo eu tenho déficit de atenção. Não, a gente tá rindo de nervoso, né? Porque é verdade. Verdade. É raro, mas acontece com Com frequência. muita frequência, é aquele negócio, cara. E aí, assim, no caso do TDAH, algo que é complicado é porque o diagnóstico ele é clínico. Sim. Ou seja, não existe um exame. Uhum. Não existe mesmo, assim. Nem testagem neuropsicológica é capaz de diagnosticar. E, embora tenha, eventualmente, a gente descobre um médico que está fazendo, mas é charlatanismo, porque realmente não tem. Aham. É mais para excluir alguma outra coisa. E as pessoas chegam com um discurso completamente pronto. Completamente pronto. Porque elas seguem influências que trabalham com TDAH, e alguns são, eu gosto, tem alguns, por exemplo, o OTDH, o OTDH, esqueci o nome agora da Jan, esqueci o nome dela completo, e o Bruno Lima, que eu gosto muito do trabalho, são muito éticos, mas muita gente sem TDAH acompanha Aham. e vai se identificando, e quando chegam no consultório, chegam com um discurso completamente pronto. Olha. Já sabe tudo, já sabe até medicação. Já sabe A que tá medicação com certeza, né? A medicação é a primeira coisa, Gente, né? quando você fala ao paciente que você não tem TDAH, você tem ansiedade de performance. Nossa, fica... Acabou a vida. Gente, já vi paciente fechar a cara. meu mundo acabou. Acabou, Marina, gente. Olha, a pessoa fechar a cara. Maísa, né? Maísa. A pessoa fechar a cara, eu já vi paciente fazer assim, ó. Não é possível que eu não tenha. Sério. Não, fala não, você tá errado. Como assim? Você Isso não aqui é um bom profissional. Aí eu uso assim, não, então.
é totalmente transtorno com mais trabalho. Imagina. Aí vai procurar outro psiquiatra. Mas assim, aí alguém. É porque às vezes nem faz sentido, né? Isso também tem muito isso, igual terapeuta, né? A gente é terapeuta, tem pessoas que fazem sentido, que vão vir, vão ficar ali com você e vão ali, né, crescer e você vai ver tudo isso. Tem pessoas que não vão estar ali e também tem a questão do que a gente fala muito na terapia, é do tempo divino, né? Então tem muitas coisas que a gente não quer olhar. Uhum. Então a gente Não não é o tá momento, pronto para aquilo, né? E é autorresponsabilidade. Só que Uhum. acho que no meu interessante ponto de vista, né? No psiquiatra que eu vejo, às vezes tem isso, né? Às vezes a pessoa ela quer realmente uma desculpa, então ela vai ali buscar alguma solução imediata para ela resolver o problema dela. Na Sim. terapia, ela vai ter que falar. E ela vai Uhum. ter que olhar pro buraquinho dela lá e cavar e ver onde realmente dói, né? Sim. E aí muitas vezes as pessoas fogem, né? Então elas querem Eu sou super a favor do remédio, né? Tanto eu tive depressão em 2012, eu psicólogo, né? Tem 20 anos, coitado, que ela me aguenta. Patrícia, um beijo. Ela me aguenta. Até hoje, né? Eu faço ainda. E aí, durante um tempo depois da morte da minha mãe, ela falou: olha, agora realmente você vai ter que procurar um psiquiatra porque é depressão. E aí eu fiz o tratamento, tomei 9 meses de remédio, e assim, foi o que me salvou mesmo, sabe? Sim. Então, assim, eu acredito muito, né, no que o remédio pode fazer pela pessoa, sabe? Sim. É absolutamente necessário. Assim, as pessoas imaginam na verdade, que o psiquiatra pleiteia, assim, né? Tipo assim, defende o uso do medicamento. Mas defende, na verdade, o uso do tratamento. Na verdade, defende o tratamento das condições, Sim. né? Eu sempre falo que a melhor coisa para você ir no psiquiatra não é ser medicado, é ser diagnosticado. Sim. Uhum. E muitas vezes o diagnóstico de exclusão é tão importante quanto o diagnóstico positivo, de falar assim, olha, o que você tem não é depressão, o que você tem é burnout, que seja, né? Sim. Condição do gênero. Então, assim, a medicação a gente a gente é muito privilegiado de ter. Porque antes, você tinha que lidar com o seu sofrimento patológico, em que a gente muitas vezes não tem nenhum recurso para lidar. Porque a gente não pode, por exemplo, trata sua asma com esforço, né? Tipo assim, não tem recurso. Aham. E a pessoa tinha que se virar. Então, hoje, na verdade, até é interessante a parte de vocês, porque é muito comum que o paciente com transtorno psiquiátrico busque diversos tratamentos antes de chegar no psiquiatra. E depois, e eu acho uma tristeza isso, porque muitas vezes eles vão em terapeutas complementares holísticos e psicanalistas, psicólogos, e falam assim, eu perdi a minha fé nos tratamentos complementares, etc., Aham. porque não funcionou pra mim. E aí eu sempre falo, tipo assim, não funcionou porque aquilo, a gente tá falando de um trabalho de múltiplos lados. Sim. Quando Tem você, que ser né, feito em conjunto. tem que ser feito em conjunto Não, e constante, né? e constante. Que a pessoa ela acha que vai uma vez e aí Aham. pronto, acabou a vida dela. E é igual tomar banho, que a gente tava conversando aqui antes, é igual escovar dente, não tem jeito, gente. Não tem como. A gente tem que orar, a gente tem que se cuidar, a gente, né, aí, dependendo da religião, que tem uma fé mesmo, acreditar, confiar, né, no escuro ali, né? Eu acredito muito nisso. Antes eu não tinha fé, hoje em dia eu já tenho. Assim, eu posso Que falar linda. assim que é uma coisa Faz muito muito. bem. E assim, para Muito você bem. ver como que Fortalece, muda a né? vida da Muito. pessoa, né? E assim, a gente se cuida com os cristais e toma banho, e faz as coisas, vai no psicólogo, e faz Isso, terapia, e faz reiki, né? Isso, e eu sempre falo assim para os pacientes, essa fé que você sente que você perdeu, ela vai ser recuperada, talvez porque a jornada de negação, a jornada negacionista, ela, em qualquer lugar que você vá, ela vai dar errado. Então o paciente ele vai, tipo, ele fala a mesma coisa, fui num endócrino que não funcionou, isso aqui, porque na Nada verdade funciona. nada vai funcionar. Assim como eu falo a mesma coisa assim, o paciente que tem a expectativa, e gente, é batata. O paciente tem a expectativa que o medicamento vai fazer com que ele mude a forma de pensar, sim, chuchu. Você fala assim, olha, isso aqui só vai fazer você, vamos dizer, voltar a ser você, mas se a pessoa que você é completamente perdida, desorientada, entendeu? Vai precisar muito, sabe? Tipo, Isso aqui não é milagre, cara, não. não, assim, Mas isso a gente tem que completamente. falar, né? Não é milagre, não é milagre, Não é não. mesmo.
De Não, nenhum de não. nós, né? Nenhum. Não, eu falava isso, gente, até no marketing, né? Eu ficava assim impressionada que às vezes o cliente ele chega no marketing, ele quer que você, tipo assim, transforme a rede social dele, que ele faz isso, faz De aquilo, um não dia sei o pro quê. outro. Fala, meu querido, milagre, nós não estamos fazendo, né? Então, assim, e tem que ter esse lado, né? Tipo assim, dos dois, do cliente e do coisa. E no psiquiatra também, né? Não tem Sim, como. Em todas as áreas, né? Se a sim, pessoa não quiser, não vai resolver. sim. Não vai resolver. Não Você sabe que eu já adianta. dei alta para paciente, assim, informando ser sintomático, assim. Mas eu já liberei pacientes diversas vezes porque eu falei, olha, enquanto você, por exemplo, o remédio com o paciente com muita resistência ao remédio. Uhum. Quando ele, por exemplo, geralmente quando ele tem resistência, eu sempre trabalho as crenças que ele tem em relação a isso. Né? Fala, tá com medo de dependência, com medo de engordar, tá com medo Ah, disso aqui. Então eu explico que não é bem dessa maneira, né? E aí, muitas vezes, o paciente ele é obrigado, ele se sente obrigado, porque eu não obrigo o paciente. Aliás, é o medo tipo, deles, abre a né? boca, já. Não, tipo assim, Vai agora. eu não quero ir no psiquiatra porque eu não quero tomar remédio. Falei, mas você vai sair de lá internado? Né? Assim, tipo, Mas é a primeira frase que a gente escuta. E toda hora. geralmente é da pessoa que mais precisa. Nossa, quando a Exatamente. pessoa fala assim, eu já até pensei Já em sabe, alguém aqui. mas... Uma, duas, três. Pois é uma tristeza, assim, achar que o psiquiatra vai dar remédio, né, tipo, reduzir, na verdade, a condição a uma condição tecnicista, assim, né, falei, novamente, o diagnóstico é muito mais difícil de ser feito, e muitas vezes o diagnóstico não exige tratamento medicamentoso, Uhum. mas muitas vezes, mesmo quando exige, não é obrigado a tomar, tipo, é uma escolha do paciente. Mas já tive pacientes que, assim, eles se viram sem alternativa, mas eles eram contra por uma questão ideológica. E não adiantava o remédio. Até ômega 3 eu tinha feito, mas vindo da mão de psiquiatra, o paciente Aham. tinha muito efeito colateral qualquer coisa. Que isso? Gente. Aí eu falei, olha, eu vou te liberar, você não tá pronto para fazer o tratamento com psiquiatria, Aham. eu não vou te dar uma pílula de contrariedade, não posso fazer isso com você. Quando você estiver disposto a realmente entender, né, que a medicação ela tem o seu lugar, que é tão complementar como qualquer outra, né? Porque a gente é Sim. complementar, você volta. E aí, assim, é comum o paciente ter uma jornada, que não sei o quê, e aí depois ou eu sei Depois que tá em outro volta. profissional, ou eu voltou. Não volta. Fala, "Oi, É. que eu Não, tô- gente, Agora eu muito- tô pronta. Eu não É, sei se é engraçado também, a gente ri não, mas a gente sempre fala disso nos casos que a pessoa... Eu vou falar de mim, né? Eu falo assim, um dia cheguei na Patrícia, minha psicóloga, tava com uma questão, aí ela falou exatamente o que eu precisava ouvir, né? Ah, você tá fazendo isso para validação dos outros, para eu poder... Eu? Você tá louca? Não Não falei, faz sentido. mas não Isso vai. não faz sentido. Exatamente. Eu- Quando Pensou. ela fala, faz sentido pra você, né? Não. Que você joga pra pessoa. Nenhum sentido. Nenhum sentido. Aí passou uma semana, volta a pessoa com a cara lá É. de tacho na. Então, você lembra que você falou assim comigo? Cara, deve ser muito isso, né? Às vezes você fala, faz sentido pra você? E, cara, você tá vendo a situação ali, como lendo a pessoa, né? E aí a Sim. pessoa, não. Você tá tomando um remédio? Tô. E não tá. Nossa, mente, gente. Como A pode? gente parte do princípio do House, lembra do House? Ah, Ele falava uma coisa que a gente fala também, paciente mente. total. E a gente sabe que mente, entendeu? Aí às vezes, antigamente eu perguntava assim, você tá, quando a gente tem noção, assim, aí fala, antigamente eu falava assim, quantas vezes por semana você toma medicação? Aí o paciente fala, não, eu tomo 7 dias. Aí hoje eu inverto, eu falo assim, quantas vezes por semana você esquece? Muito Já. bom. E aí o paciente, Já vai. aí ele vem, se ele fala 2, eu sei que é 3, Ah, no mínimo. Já sei que é 3. Um dia sim, um dia não. O paciente também. faz muito isso. E assim, gente. E aí, assim, o paciente. Primeiro, ele acha que eu vou dar. Ele fala assim: acha que você vai brigar comigo. Se você que tá sofrendo, eu vou dizer. Já chega com medo. Fica com medo. Assim, a gente A fala pessoa assim. tá se enganando, né? É, Ela mesma tá se enganando. Exatamente, mas pra mim, falei assim: nunca briguei com o paciente por causa disso. Eu vou rir de você, falando assim: olha, cara, você tá sofrendo aí, eu tô. E essa coisa que o paciente vai fazendo isso, mexendo no remédio. Tem um remédio que é muito bom, mas que ele tem uma coisa que a gente chama de sintoma de retirada, que o leigo costuma chamar de abstinência. ah, Porque isso depende muito do tempo de vida do remédio no organismo. Então, por exemplo, tem remédios que ficam 7 dias. Então, a pessoa, se ela parar, ela não vai sentir nada.
porque vai diminuindo Entendi. devagarzinho. Uhum. Mas tem outros que duram 11 horas. Aí o paciente resolve, por conta própria, fazer dia sim, dia não. Ah. Aí, assim, um dia ele passa mal, outro não. Um dia ele passa mal. Gente, é muito doido isso, né? As pessoas colocam, não tava, a gente tava falando disso, né? Em questão até de doença mesmo, Sim. né? Mas às vezes a pessoa, não tô sentindo dor e não toma. Cara, você tem que tomar, é simples, entendeu? Se Uhum. você precisa daquilo, por que que você não toma? Sim. Eu não consigo entender. Assim, existem discussões em relação a isso, É assim. uma explicação científica. Pior, assim, existem explicações mais da área da psicologia. Assim, existem várias delas. A maior parte delas, na verdade, vem em relação às crenças que eles têm absurdas. E absurdas, mas que todos têm, assim. A gente passou por um processo muito grande, né, para chegar onde a gente tem hoje de Sim. clareza. Então, a maior parte deles é extremamente influenciada. E você perguntou sobre a rede social, né, Ellen? Uhum. E as redes sociais, elas ficam... Gente, o que tem de médico que ficam sendo pipocando, falando que remédio é uma coisa ruim, né? Que, não, o problema é vitamínico, não sei o quê, mas ninguém tá... Ah, porque a indústria farmacêutica... Ninguém É tá o que falando... mais fala. É o que mais fala. Ninguém tá falando da indústria do bem-estar, Uhum. que é, Sim. assim, o bem-estar de venda, né? Que em 2019, se não me engano, movimentou mais de 1 trilhão Meu de Deus. dólares no mundo. Então, assim, existe uma questão, assim, a gente sempre tem uma questão mercadológica, sempre tem dinheiro no fundo, Sim. né? E aí, essas pessoas investem, e é muito caro fazer esses tratamentos que não são medicamentosos. Uhum. São medicamentosos, perdão. São, mas são de outra linha. Aham. A diferença é que a gente tem evidência, né? Científica. Mas, Sim. assim, o ponto é que existe, então, essa cultura de que medicamento é uma coisa ruim, e existe a diferença do que a gente chama medicar para medicalizar. Medicalizar é o errado. A pessoa vai taxar remédio sem nenhuma indicação, ou Esquece, exagero, né? problema é seu. Isso Se vira. é antiético, o nome disso é antiética, Uhum. né? E desassistência, né? Mas medicar da maneira quando tem indicação, etc. Nesse caso, não. Nesse caso, realmente ajuda o paciente. Mas o fato é que, primeiro, ele é bombardeado por família, por rede, por amigos, por a pessoa que vai no bar e fala, nossa, ela tá até tomando remédio. É. E aí a pessoa se fecha, ninguém sabe. Por psicólogos e Entendi. psicanalistas, e isso é muito comum. O paciente ter vergonha de falar. Hoje aconteceu, o paciente virou pra mim e falou assim, veio ela e o esposo, Aham. aí o esposo falou, e ela não fala pra psicóloga dela que ela toma. Ó. Gente, Isso é muito comum. não fala psicólogo. Ela falou, Não, não, mas porque é- ela vai brigar comigo. Eu falei, o quê? Ó. Gente, Eu fico minha psicóloga é revoltado. maravilhosa, minha psicóloga me indica, as outras terapeutas me indica tudo. E Gente, assim, ela tem isso é esse ótimo. outro lado, assim, né? Tipo, também. Aí tudo que eu chego lá, eu falo assim, ai, Patrícia, tô tendo pesadelo, não sei o quê. Ah, eu tenho um oponopono. Ela me passa o oponopono. E tem evidência científica por cima, o Ponopono. Não, e ela tem, Muito assim, os bom. dois lados. Tipo assim, tanto que quando eu precisei, né, a primeira coisa que ela falou, olha, agora você precisa de um psiquiatra, entendeu? Sim. Não tem outra. E aí, tanto que continua. E engraçado que foi uma coisa que eu procurei, o psicólogo. Eu acredito muito, tanto em psicólogo quanto psiquiatra. Estou estudando psicanálise. Porque Gosto é uma muito. área que eu também gosto muito, e gosto muito disso, assim, de você lidar com as pessoas, né? De você. E também ter essa liberdade, poxa, de indicar um psiquiatra que faça sentido, um psicólogo, né? Que é só Sim. complemento, gente, porque assim, a tendência no meu ponto de vista, é todo mundo se unir Mas no bem da outra pessoa, gente. Sim. Não é uma coisa que não, É. né? Não tem como ser outra coisa. E é verdade. Mas assim, pois é, a gente precisa. São algumas coisas. Eu me lembro de falar em relação ao porquê que as pessoas não tomam. Mas, eu esqueci. Mas, eu tenho que escrever. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer área, né? Uhum. Primeiro, eu sempre falo para os pacientes: se você for num psiquiatra e ele subestimar o poder da terapia, vaza. Não é bom. Não é bom, ele não entende. Nem, assim, de falar, mas nem de evidência científica o cara entende, porque Sim, a terapia é o que. Tem mais evidência que remédio, dependendo do transtorno. Então, assim, sim. é primeiro lugar. Às vezes o paciente fala assim, eu parei de tomar o remédio. Aí ele falou, mas eu tô na terapia. Eu falei, alívio, juro. Aquele alívio, né? Cara, nossa, não, pelo menos. É. Menos mal. Menos mal. Mas o mesmo acontece na via inversa.
eu falo sempre assim, se você vai no terapeuta e ele acha remédio uma coisa ruim, ou ele é contra ir no psiquiatra, Pode dele. pode ir embora. Corre dele. Pode ir embora, tá desatualizado, trabalha com ideologia, ele não tá com a análise em dia, entendeu? Uhum. Não, Ele não faz, né? Ele tá ou de não tratamento, faz, inclusive. exatamente, assim. Então, eu sempre falo dos pacientes, eles terem excelentes indicações. Sim. Eles têm que ter crítica, algumas delas são nesse sentido, mas eles têm que ter indicações muito particulares, né? Vai num psiquiatra. Porque, vamos combinar que, assim, em qualquer área, Sim. a minoria das pessoas são muito boas, Sim, com certeza. né? Não, até de terapeuta que acontece muito que eu vejo, né? Muitos terapeutas fazem um curso e, tipo, já acham que vão atender. E uma coisa que eu fui ao longo do tempo, a gente vai conversando e trocando ideia. Desconfie de terapeuta que não faz terapia. Freud. Porque aquele isso. que já chega e fala, não, eu curo, eu dou conta, eu faço isso, e não sei o quê, tipo, eu resolvo. Cara, desconfia. É. Porque a gente precisa de uma ajuda, de um outro olhar, né? Assim, e a maioria dos terapeutas é porque teve muito BO na vida. Bom, mais ou menos. Nem tanto isso, né? Mas, tipo assim, e você vê que vai se curando e ali você vai vendo. E aí, quem gosta realmente, o meu foi mais ou menos isso, né? Então, tipo assim, eu fui tratando questões minhas e fui identificando, e aí uma série de fatores, né? Que já vi, negócio de mapa, mão de cura, aí faz isso, faz aquilo, e você vai. E a dedicação. Então, assim, até num dia na constelação, a consteladora, ela falou comigo, ela falou, é a sua dor do que você viveu, de toda a história triste que todo mundo tem, né? Depende do que a gente faz com ela, mas o seu conhecimento que você estuda. Então, assim, às vezes eu me deparo, às vezes até com situações com clientes, assim, que eu fico, cara, tipo assim, pô, essa pessoa é muito forte, sabe? É. Tipo assim, você, Que você tem umas situações que você desafiadoras que você fala, fala, caraca, né? E tipo assim, pô, que orgulho, né? Eu posso ajudar ela de alguma forma, sem o seu ego sobressair. E aí, como você lida com o seu ego? isso é Na importante. terapia, gente. Exatamente. Na terapia, você vai Não tem tratar o seu jeito, ego na gente. terapia, porque a gente não faz nada. E a gente projeta, assim, Freud fala isso, assim, Freud fala que não tem a menor possibilidade de fazer terapia com alguém, né, ser um terapeuta sem a sua análise em dia, porque a gente acaba projetando no paciente nossas próprias questões. Sim, Essa questão da separação, né? Que você no- tem que saber o que é seu, o que é do outro. Fala, exatamente, opa, peraí, que isso aqui é meu, não é dele. e exatamente. nem se Então, assim, envolver, né? existe a questão do envolvimento, com certeza, assim, porque a gente vai criar a contra-transferência, né? A Sim, transferência, para quem não sabe, né? Transferência é como o paciente, é a relação que o paciente cria com o terapeuta, mas geralmente são as figuras que ele projeta no terapeuta de alguma maneira, né? Então, às vezes ele acaba olhando o terapeuta como mãe, como pai, né? Esse tipo de coisa. aham, E a contra-transferência é o que nós, como terapeutas, vamos ter em relação ao nosso paciente. Então, por exemplo, é muito comum que psicanalista olhar assim, maternizar, se eu posso falar isso, sim. maternalizar, enfim, tem uma relação Só maternalista. pesquisar no Isso. Google. Tem uma relação maternalista, assim, com o paciente. Isso é errado, Uhum, é ruim. Ela saiu desse papel. E isso, quem faz é a terapia. Isso é a própria terapia, né? Então, muitas vezes esse caso, assim, o terapeuta, algumas das terapeutas que eu vi que falaram mal de remédio, por fora, né, porque Juiz de Fora é mínimo, então, escuta, gente, é né, um ovo de é codorna, um ovo de dizem. codorna. Dizem. Teve uma história muito complexa Não vi, que gente. pessoal, com relação a isso, aí vai projetando na pessoa. Aham. Mas uma coisa é a gente projetar a coisa, assim, a pessoa desenvolver em nós, ela despertar em nós compaixão, Sim, que tem a ver, sim, com a nossa história. Agora, quando a gente fala sobre os nossos esquemas cognitivos numa outra pessoa, que geralmente é o caso do terapeuta, e tu falou um terapeuta, aí entra o psiquiatra sim, também, Aham. aham, que julga o paciente, por exemplo, aí a gente está dizendo de um trabalho é, potencialmente muito grave. sim, O poder que nós, como terapeutas, temos sobre o paciente é muito intenso.
Com certeza. É muita É responsabilidade. muita. Eu falo isso quando eu dou curso de reiki, né? Uhum. E agora eu comecei a fazer até uma seleção mesmo, assim, para entender quem é a pessoa que eu vou dar o curso Uhum. para ela. Porque eu comecei a ver essa necessidade, né? Sem julgamentos, não existe certo ou errado. Mas o que que acontece? A gente lida com a alma da pessoa. Uhum. Isso é muito sério. É. Então, assim, e não tem, e o reiki, ele virou meio que, assim, às vezes uma moda entre as terapias, né? Porque é conhecido, né? Tem atendimento no SUS, enfim. E não tem uma regulamentação dele real, assim, no Brasil, por exemplo. O Theta Healing tem um site que você entra lá, você vai ver quantas certificações eu tenho. É. O Eu reiki vi, não já tem. vi reiki em clínica de estética várias vezes. Sim. De estética e reiki. No cabelo, né? Tinha uma pessoa que fazia um salão, gente. Não tem como, gente. Não tem. Porque primeiro que a gente abre o nosso campo. Não tem a ver com religião e tudo, mas é a energia. E Aham. assim, a energia é aqui. A gente está trocando energia com o local também, com tudo Sim. isso. É uma coisa muito séria. A gente precisa ter essa responsabilidade com a alma da outra pessoa. E a gente precisa se cuidar também, né? Porque Muito. senão a gente cai de cama, né? Porque você Uhum. absorve e ter esse lado de você também, tipo, separar, né, essa questão, né, do cliente, que aquilo não é seu. No Teta Healing, a gente trabalha muito essa questão de antes de fazer o atendimento, por exemplo, a Bianca é minha amiga, né? Então, vou atender ela. Então, eu sei já de todos os BO da Dos vida BO. dela. Mas aí a gente pede já para o criador não colocar a nossa opinião, nosso julgamento, livre disso, de tudo isso, ser isenta para que ela possa receber aquilo que ela dá conta de ouvir ali naquele momento, né? Porque senão você acaba que você entra ali e você vai julgar. Aí você não é terapeuta, aí você é amigo. Aí a gente senta num bar, Uhum. bebe e É. dá opinião. Mas é Sim, verdade, e é né? verdade, e é totalmente verdade. E aí você fala, ó, amigo, agora eu tô te falando como amiga. Agora sou eu que tô É. falando. É o momento de tapa na cara. É. Tapa Aí na é cara só que a gente pra dá lá, na pra família. Não, a Gabi, minha amiga, que ela fala, amiga, eu tô precisando, agora ela até parou, tô precisando dos seus contos, das suas porradas diretas, assim. São Eu as tenho a melhores. Carlinha também, minha amiga, ela As falava, melhores. amiga, eu tô precisando da sua opinião. Eu falava, Você estou de quer ouvir? TPM Aquela- hoje. Quer ouvir? É o Ó, momento você pra eu ir. Você tem certeza que você quer ouvir? Mas eu falo. Gente, aliás, isso, olha só, o marketing, o dia da TPM é mais caro. A pessoa fala, tá indisposta. Não, o dia da TPM é mais caro. Eu Não. falo na cara. Não é? Eu falei com o Diogo Só aqui. verdade. Só- Eles, já viu que eles têm um podcast aqui que eu fico assistindo dele, aí tem as personagens aqui, né? Ele falou, só pode trabalhar aqui se for personagem. Eu falei, você é super sincera, imagina eu aqui no podcast. Isso é bom. Vai ser sucesso, não De ia? TPM. De TPM. Me Gente, contrata, hein? Pois é, eu acho. Olha, eu vou falar, hein? Vou pensar nisso agora. Me Assim, contrata. eu vou- ideias, as as pessoas, ideias. as pessoas têm machismo, né? Tipo assim, não vou contratar a mulher por causa disso, isso aqui. Aham. Eu falo, ao contrário, eu quero a mulher Não no é? dia de TPM dela. Entendeu? Gente, TPM é vida. Até que agora eu quase não tenho mesmo. Já tô bem tá mais controlada. Aí eu ia falar, que O pena, entrou no equilíbrio, né? cabresto, né? Melhor a gente soltar. Mas a gente falando nisso, eu queria falar de um outro tema que eu nem falei isso antes com você, mas de uma dúvida que tem reinado ali algumas perguntas. Sou casado. Inclusive, muito bem casado com o Leandro, maravilhoso, gente. Bom que o Leandro, ele trouxe pra gente esse presente que é o Davi. Pois é. Tá vendo? O Uhum. Leandro é um presente na minha vida. É, O Leandro é um presente maravilhoso na minha vida. E agora eu trouxe você. Olha, agora não, né? Porque já tem anos, né? É, Já. 11, vai fazer 12 agora no final do ano, vai fazer 12 Tá anos já. vendo? Caramba. A Pois gente é. quase foi da mesma família, tá vendo? É verdade. Foi pouco. Aí não passou. Então, não, mas sabe o que eu ia perguntar? Ah. Sobre pessoas narcisistas. Ai, Deus. Tem cura? Não. Não tem, né? Eu tava estudando sobre isso e eu falei, gente, Tem não tem. Nem se a pessoa quiser, Não vai querer? não vai querer. Porque o narcisista, onde que ele vai querer? Não vai querer, né? Não, ele vai, se ele quiser, ele vai querer pra reduzir o prejuízo, pra não ter conseguido fazer o que ele queria fazer. Tipo assim, o problema, na verdade, é que existe, assim, é que a gente estava falando sobre rede social e a desinformação. As pessoas pegam fragmentos de determinados conhecimentos e criam a própria narrativa em relação àquilo. Uhum. Então, é muito curioso porque, eventualmente, algum amigo, por exemplo, já algum amigo já fala, não, porque ele é narcisista, ou ele é abusivo,
Só que quando você conhece outra parte, muitas vezes o abusivo é quem tá dizendo que é Aham. o outro. Sim. E então, assim, a gente vai muitas vezes entrando vai identificando determinados itens, né, critérios, dentro da nossa perspectiva como leigos. E dentro e em primeira pessoa, isso se torna ainda mais complexo. É por isso que, por exemplo, a gente não atende familiar. Porque você tá naturalmente engajado, assim, tá envolvido nisso. É claro que existem coisas, vira e mexe, parece paciente, começa a falar, fala, "Putz, envolvido, é narcisista ou psicopata", e Aham. aí, assim, realmente é um problema. É um traço. Mas o É, narcisista é um traço da psicopatia? então. Aquelas É, uma eu aula aqui adoro, não, hoje. eu adoro esse tema. Nossa, eu É, tô super curiosa com eu esse tema. gosto muito desse tema, porque na Sim. época quando eu na faculdade, eu comecei a estagiar em psiquiatria acho que foi desde o quarto período, assim. Aham. Então, eu sempre acompanhava os serviços psiquiátricos. Depois, fiz um concurso na época no Rio de Janeiro, quase não podia fazer estágio por conta de uma lei que saiu. Então, eles exigiram que o estágio tivesse uma série de prerrogativas, e aí os lugares falaram: nós não precisamos de estagiário. Então, eu fiz um concurso da prefeitura e entrei na época no Pinel para trabalhar. Que, gente, foi o primeiro psiquiatra, Felipe Pinel, tá? Pinel não é sinônimo de dúvida, porque as pessoas falavam assim. Já é. Pinel. Ah. Não, Instituto Philippe Pinel, né? Francês. Mas, e aí teve um determinado momento, quando eu estava próximo a me formar, em que eu acompanhei uma pesquisa grande, né? Até sendo super interessante na época, sobre psicopatia. Então a gente entrevistava alguns pacientes, assim, não eram pacientes que não estavam em tratamento, Sim. que eram psicopatas. Ai, que doideira. Foi muito assim. Aquele livro, né? Aquele Mentes Perigosas, né? Que É, tem esse livro dentro. bonitinho, eu Nossa, gosto. muito antigo Eu esse adoro livro. a Ana Beatriz, É, assim. Eu tive eu li vários, esse livro. sabe que eu já tive muitos pacientes que vieram dela, né, na verdade. Não é Sério? ela que me indicou, mas os Aham. pacientes psiquiátricos, eles rodam, né, gente? Uhum. Tô Gente, você vê, promíscuo, eu li esse mentira. livro Isso não. tem 1000 anos. Clinicamente promíscuo. Não. Gente, você vê que eu já tinha alguma ligação, né? Porque eu já li É, esse livro há 1000 anos, assim. Era uma coisa que eu falava, gente, sim. esse livro é muito bom. E eu gosto muito do que ela fala e gosto, e assim, às vezes que eu tive a oportunidade de ver a prescrição dela, né, às vezes que ela prescreveu, eu achei a conduta dela muito boa, muito ética, assim. Então, Aham. ela não é uma coisa de estrela, né? Ela realmente é uma Sim. psiquiatra boa. Mas, para quem gosta muito do assunto, eu gosto muito de um livro chamado Sem Consciência, Ah, vou comprar. e também, que é o do Robert Hare. Tem o Snake with Suits, eu não sei se tem em português, que é As Cobras de Terno. Nossa, E tem um também, muito bom. é muito bom. Esse Sem Consciência é sensacional. Vou comprar. Sensacional. Quero ler. Até se vocês quiserem, tem uma frase que eu geralmente falo para os meus pacientes, quando eu vejo que Aham. eles estão saindo do relacionamento, Aham. que é o segundo capítulo do livro, o iniciozinho. Deixa eu pegar rapidinho. Já quero ver. Quero ver, Eu tenho aqui. gente, que bacana. Gente, Bom. não, até porque tem um amigo meu, amigo mesmo, assim, de infância, estudou comigo no Granbury, e aí a gente tava trocando ideia esses dias, e aí, cara, eu vi uma foto dele com a menina, falei, gente, essa menina aqui, tipo, sabe quando você olha, bate o olho, você fala, cara, essa menina é meio narcisista, sabe quando não tem, tipo, aquela intuição? E aí a gente conversando, e ele foi me perguntando várias coisas, assim, eu falei, gente, como pode, né? Mas também tem muito essa questão que você falou, né? A gente vai pegando muitos recortes na internet, né? Exatamente, vai criando o próprio. E aí você vai. Eu até gravei um stories esses dias falando de relacionamento abusivo e onde eu me coloquei abusiva também no relacionamento que eu vivi e que a pessoa falou assim, ai, fulano. Aí eu pensei, né? Que eu falei, graças a Deus. Me deu, livrei. bate até palma, subiu, né? Me Sim. livrei, me deu paz. Só que não foi ele, gente, que me deu paz. Fui eu que me dei paz. Eu que saí desse papel, assim, que era uma relação doentia, né? Sim. A gente. Doentia real. As pessoas não têm muita noção que aqui. É assustador, porque esse livro não é sobre narcisista ou psicopata, mas eu explico a Ah. diferença. Aham. Ele vai lhe escolher, vai desarmá-la com palavras, vai controlá-la com sua presença. Ele vai encantá-la com sua inteligência e planos. Vai lhe mostrar o que realmente significa se divertir. Mas é você quem vai sempre pagar a conta. Ele vai sorrir e enganar você, vai assustá-la com um simples olhar. E quando estiver cheia de você, e ele vai ficar cheio de você,
vai abandoná-la, vai levar embora sua inocência e seu orgulho. Você vai se transformar em uma pessoa muito mais triste, mas não vai ficar mais esperta. Durante muito tempo, ficará lembrando o que aconteceu e tentará entender o que você mesma fez de errado. E se outro desse tipo aparecer à sua porta, você vai abrir? Sensacional, né? É de um ensaio assinado chamado Um Maravilhoso. Psicopata na Prisão. Nossa. Então, o psicopata, o buraco é mais embaixo, né? Mas o que acontece? Os transtornos de personalidade, existem vários. Existe um grupo, né, o cluster B, que ele envolve, que são os mais impulsivos, os emocionalmente instáveis, né, comportamentos mais aberrantes. E ele se divide em 4. Então, 2 deles, né, são os que a gente chama de personalidade limítrofe ou emocionalmente instável, e outros 2 são psicopata e narcisista. Então, ele tem 4 lugares, mas as pessoas, elas costumam ter algumas... É comum ter características que cruzam uma com a outra. É por isso que eles Entendi. estão dentro do mesmo grupo, né? Cluster seria o grupo. Aham. E aí, só que assim, geralmente, os mais comuns são border e histriônico, né? São, geralmente, assim, chega mais mulheres, embora a gente saiba que hoje tem muito homem, né? Mas que tá no presídio. Então, assim, nesse caso, juro. Mas, assim... A gente acredita. Então, que é extremamente comum, que é a instabilidade emocional, impulsiva, a visão dicotômica, né? Que as coisas em tudo ou nada, preto no branco, Aham. com uma intolerância também, assim, intolerância à frustração, mas muitas vezes medidas desesperadas para evitar abandono, mesmo que fantasioso. Então, assim, esse perfil tá de um lado e muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com narcisista e psicopata. Entendi. Mas tem um motivo de estarem colados, assim. Agora, do outro lado, são os narcisistas e o psicopata. Pra mim, eu costumo dizer que eles são irmãos gêmeos que têm as diferenças, né? O irmão gêmeo nunca tem alguma coisa ali que você olha e fala, é Sim. particular. Muitas coisas, tá? Muitas coisas que são, é de um e não é de outro. Mas eles, genética, Aham. muito parecida. Então, assim, as pessoas, como a gente tá falando, elas pegam determinados segmentos, né? Trechos dos critérios e aplicam a própria perspectiva. Sim. E é muito comum, por exemplo, que que dentro de um relacionamento abusivo, um se torne o outro também. Entendi. Um começa a ser ciumento demais e o outro fala assim, não, peraí, então eu também posso ser ciumento demais. E a coisa vai entrando numa dinâmica tóxica, e não necessariamente porque um ou outro seja patologicamente pouco empático. Uhum. Então, assim, eu acredito que na prática, as pessoas que falam que é narcisista, muitas vezes estão dizendo de características da pessoa que são egoístas, altamente egoístas. Só vem um lado dela, tudo sobre ela. São egoístas, egocêntricos, alguns são... Eu acho que essa é um pouco da diferença do narcisista. O narcisista é ególatra. Aham. Ele é viciado em si. Só que... E tem o narcisista vitimazinha também, né? Tem. Tem, né? Tem o narcisista vítima, é verdade. Ainda foi Bom assim, ponto. assim. E tem o psicopata também, vitimazinho. Nossa. Eles têm. Gente. Tem sim. Então, assim, o narcisista, o transtorno de personalidade narcisista que não tem tratamento Aham. exato, né? Acho que algumas pessoas podem falar que sim, mas assim, você acha que sim, então depois me liga e me diz como é e qual é o nível de Manda sucesso. comprovação. Exatamente, quando é que eles procuram. Por isso que a gente não sabe a Aham. estatística. Porque Entendi. é muito difícil eles procurarem. Procurarem psiquiatra, coisa do gênero. Não, eles não querem tomar, eles não vão nunca. Não precisam. Não, Não tem vão crítica. nunca. Eles têm a questão mais, assim, eles geralmente vêm por alguma outra razão. Então, sei lá, deprimiu, que a chance de deprimir é realmente mais alta. Entendi. Então, assim, deprimiu, ele vai pela depressão, mas depois você começa a investigar o negócio, é outra O história. buraco é mais embaixo. O narcisista, então, ele... É muito importante que a gente entenda que ele quer chegar em um determinado lugar. Ele vive desse consumo de elementos que, vamos dizer, que nutririam o ego dele. Mas a verdade é que o ego dele
tipo, é doido, assim, ele é psicótico de alguma maneira, não o paciente. O ego Entendi. dele, ele é inflado sem nenhum tipo de justificativa ou estrutura para conseguir justificar aquilo, tipo assim, para conseguir, para conseguir, vamos dizer assim, não tem substrato para ter aquele tamanho todo. Aham. Então a pessoa, ela geralmente quer chegar em determinado lugar, ela precisa do palco, então ela vai passar por cima da pessoa que está à frente dela, não é problema. O narcisista, o grau de empatia dele é menor. Empatia não é sim ou não, né? É um degradê. E geralmente o grau de empatia deles é mais baixo, pode ser extremamente baixo. Aham. Quando é muito baixo, aí a gente fala realmente do psicopata. Entendi. O narcisista, ele, por conta disso, se ele tiver que crescer e entrar, e assim, você for o passo onde ele vai ter que pisar, ele vai pisar. Só que, novamente, ele faz tudo isso para conseguir corroborar e ratificar, se é possível, a própria imagem. E a gente vai chamar de transtorno porque isso, em tese, é por conta dessa maneira rígida que ele tem de operar que gera prejuízo para ele. Pode gerar, inclusive, sofrimento. Porque Sim. eles têm sentimentos, eles não têm... Era isso que eu ia perguntar. Eles sofrem? Sofrem. Sofrem? Eles sofrem, mas eles não têm remorso. Uhum. Empatia, eles sofrem. Não, e eles trocam, é tipo, né, se você for falando aqui É. agora, tipo, pela internet, né, recorte, Aham. tá? Tipo, Sim. porque você vê que a pessoa, que o narcisista, ele tá aqui no relacionamento, ama muito, tipo, né, aquele amor da vida, e aí, tipo, 2 minutos depois, passou um tempo, não serve mais pra mim, então o amor trocou e acabou. O problema é seu. É, outra pessoa não Você que existe, lute. não Sim. existe isso. Eles têm sofrimento, mas não é baseado no seu. Entendi. Cara, não sei se você viu, eu vi essa semana, né, aquele Elite, olha eu, Já vi. Netflix, eu já né? vi. Mas aí nessa última temporada Ah, agora, não, eu tô bem desatualizado, então. É. Esse eu vi até... Bom, posso falar desde o início, porque já apareceu no início, até a menina morrer. tá, não, a gente tá nessa agora que tem a Anitta, né, que tá todo mundo falando. Anitta. A Anitta tá na Elite, inclusive ela, tipo, mandou super bem. Mas, tipo, é bem pequeno, mas sério, assim, enfim, É. não tô aqui pra julgar a Anitta. Mas nessa temporada tem a menina que tem um narcisista, né? Que tem um relacionamento tóxico total. E aí é muito doido, porque tem uma menina que, tipo, ela se veste decote, nananã, tipo, vídeos vazados, enfim. E aí ela começa a se relacionar com esse menino. E é impressionante, porque antes ela ia, porque eles usam aqueles uniformes, aí ela é com o uniforme aberto, nananã. Uhum. E ela começa a usar, tipo, gola alta, assim. E é uma menina dentro da série que tem atitude. Uhum. Que é totalmente, tipo assim, liberdade para. Não é uma menina, sabe, que você fala, não, manipulável, um exemplo. E aí mostra exatamente isso, né? Tudo que o cara fala ali com ela, né? Ele fala, você tá falando igual uma piranha. Tipo, ele fala assim, É. tipo, E aí ela fica meio assim, e ele bota a roupa, você ficou muito melhor, mas ela vai com a roupa. Gente. Cara, é assim. E aí muito eles estão difícil. retratando justamente isso, assim, Uhum. de não é falar, é pessoa fraca, de cabeça, enfim, que se envolve. Não é. Então, eu vou dizer uma coisa que eu geralmente digo. Teve uma ex-BBB, não é legal falar o nome, mas que imagino que todo A mundo gente já tá conheça. Imagino que tá falando mal dela. Não, já falando super bem. Falando bem. Não, mas você vai ver, depois você vai falar, olha, Não, mas eu realmente ela gosto. trabalhou Não, bem. eu gosto dela, eu gosto dela. Não, mas assim, ela trabalhou bem real, assim. Não, eu acredito. Eu realmente, assim, não, mas eu gosto dela. Acho ela uma empreendedora, assim, sem precedentes, assim. Ela é muito boa. Mas é porque eu não gosto das músicas, só, entendeu? Não, mas a gente não tá falando da música. exatamente. A música não entrou no julgamento. Mas teve uma ex-BBB que eu não assisti. A última BBB que eu assisti Eu vejo foi todos. o último que eu assisti foi o Kleber Bambam. Nossa, Meu Deus! é muito tempo. Tem muito tempo. Ai, Tem muito tempo, eu assim. amo reality. Eu adoro reality, Eu mas, não, amo. mas o BBB, eu vou te falar assim que eu julgo um pouco, eu julgo bastante. Porque eu acho um zoológico humano, Sim, entendeu? mas por isso que eu vejo. Não, eu acho... Eu vejo os coreanos são maravilhosos. Já viu os realities coreanos? São Ai, ótimos! Não, São mas ótimos! o Eu vejo BBB, todos. O BBB, eu acho ele cruel. Porque ele explora
mercadologicamente o Aham. Não, sofrimento sim. humano. Sim. Então, assim, eu não consigo assistir. Eu recomendo os coreanos, gente. Os Os coreanos, coreanos eles não são têm emoções, né, gente? Eles não demonstram brincadeira. Casamento às cegas do Japão. Que Isso é legal. Assim, maravilhoso o é. casamento às cegas. Aí Essa você vê coisa. realmente o que é um relacionamento, o que é respeito, como é outra cultura, Uhum. totalmente diferente dos É, outros. isso não, eu respeitei vários, assim, até o mesmo No Limite, na época, né? Que era junto, era tipo isso. É, Ali, tipo assim, é uma outra história, assim, eu acredito. Mas o Big Brother eu acho cruel. Mas o sim. fato é que, e assim, ninguém vai operar exatamente como operaria de fora. Realmente, você vai ver quem ele realmente é. Gente, ninguém vai entrar numa condição igual àquela. Tipo, Sim. ninguém vai ficar preso pra ser a pessoa realmente que ela vai ser. A gente é um ser social, Sim. então. Mas existem características que são, existe uma coerência interna entre as características, fica difícil realmente esconder que aquilo ali poderia ser um transtorno. E aí as pessoas começaram a me mandar mensagem na época falando, vê se ela é isso, vê se ela é isso, vê não sei o quê. Aí eu é, Eu ando querendo quer falar no ouvido dela, a câmera não vai me pegar? Não vai. Ah, com certeza. Sim. Já, você conseguiu perceber? Sim, Né? com certeza. É tipo o sonzinho das Com consoantes, né? certeza. Aham. Então, aí começaram a me mandar um monte de vídeos, assim, perguntando se ela era. Aí eu falei, não, beleza, as pessoas estão mandando tanto. Eu vou olhar. Eu fiz, Jesus. Eu falei assim, a Globo só pode ter feito de propósito. Eu lembro Porque, assim. eu falei, só pode ter feito de propósito. Pra colocar isso dentro da casa. Completamente narcisista. Ela é uma aula de psicopatologia. Eita. Uma aula. Então, assim, Eu vi. usava. Ela tinha um nome que ela dizia em terceira pessoa dela. Né? Ela não tinha. Ela humilhou uma pessoa, né? Mais de uma pessoa. O Todo narcisista mundo. mente, mas mente muito. É. E o psicopata também. Eles mentem sem nenhum problema de mentir. Deixa eu falar uma pessoa que narcisista. Depois ela vai te contar. Não, é porque aí ela vai identificando, né? Não, Porque mas eu você acho não que- conhece. Não tenho certeza, porque eu acho que eu imagino que seja. Mas enfim. Não é esse Todo não mundo conhece. fofoca aqui. É. A pessoa que tá vendo aí. Desliga a Melhor câmera, cortar, gente. melhor cortar, que a pessoa ficar muito curiosa. Depois faz um jogo de palavras e vê se as pessoas acertam. Mas, enfim, ela. E aí eu, tipo assim, cara, ela mente muito e realmente é incapaz de olhar dentro da perspectiva do outro. Uhum. Mas beleza. E aí as pessoas sempre me perguntaram como lidar, como lidar, como lidar. E eu tenho Ótima respostas pergunta. de como lidar. Sai Eu tenho. correndo. É mesmo. A única maneira, eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente identifica, assim, embora, fala assim, eu não posso fazer o diagnóstico de pessoa, mas assim, cara, Foge. algumas coisas não tem como fugir. Eu sempre falo, fuja mesmo, literalmente, porque nós não temos defesas contra alguém que não tem empatia. Sim. E que a pessoa que não tem empatia, ela não vai ter problema em mentir, ela não vai ter problema de passar para trás, para se manipular. Então, nós não temos essa defesa, então você vai estar sempre vulnerável. Então, o único jeito de lidar é fugindo. E destrói a pessoa, né? É. Porque não vai ter, assim, ele não vai ter sequer peso de onde dói mais ou não. Ele vai pisar em qualquer lugar, Aham. entendeu? Então, assim, não. Quando eu falo que quando a pessoa identifica, e aí novamente a gente tá falando, tipo, se a pessoa é realmente abusiva, a pessoa se é uma relação, se é um relacionamento tóxico de fato ou abusivo. Quem eu gosto muito que fala sobre isso Ah. é a Cris Schumann, que é uma amiga minha, uma psicóloga, assim, maravilhosa. E ela é especialista, assim, em terapia de casal, embora ela atenda qualquer tipo de demanda clínica. E as coisas que ela tem uma noção sobre isso maravilhosa, assim. O trabalho dela com casal é muito bom. E ela costuma falar sobre esses transtornos. Às vezes eu mandava o paciente para ela e falava assim, Cris, ó, o caso é rabo de foguete. Ela adora, manda pra mim. E ela gosta. E é bom, né, gente? Não, com Gosta disso, certeza, né? gente. Existe mais homem ou mulher? Narcisista? Então, novamente a gente fica preso à Não tem questão os dados, estatística. né? Mas isso explica por que dos 4 estarem juntos se são diferentes. Porque, por exemplo, homens borderline puxam mais pro psicopata. Podem ter, a pessoa ela vai puxando características. A mulher histriônica puxa mais pro border.
Não, ela pode puxar mais pro border e pro narcisista. A mulher border costuma puxar mais pro histriônico. Então, assim, a mulher narcisista costuma puxar mais pro histriônico também e o homem narcisista mais pro psicopata. Então, por isso que eles estão, vamos dizer assim, num quadrante em comum. Entendi. Porque a pessoa pode ter uma determinada fluência, assim, mas tem uma pesquisa assustadora em relação ao psicopata, assim, que eu vi, Tem até medo. mas é a do Adrian Raine. Aham. Na verdade, não é dele, perdão. Num congresso que eu fui, que ele tem um livro chamado Anatomia da Violência, que é incrível, eu tenho ele autografado. gente. Licença, querido. Desculpa. Licença, 2014. Foi num congresso que ele estava apresentando e foi sensacional, assim, porque antes dele falar, por isso que eu não lembro o nome do cara, mas eu achei a palestra dele ainda melhor do que a dele. Aham. Ele é um lugar que eles estudam, são, se não me engano, ecologistas, estudam comportamentos determinados de um grupo de macacos numa área cercada, enorme, e é uma determinada espécie, assim, não sei se falar raça, né, de Não sei macacos, que eles são extremamente sofisticados socialmente, entre eles. Diferente dos da sua casa. Lá de casa. Eu achei que você fosse falar diferente de seus amigos, né? Você vai lá ter outro Macaquinho. Eu acho muito bonitinho. Não, eles têm uma estrutura social complexa. E assim, eles têm castas, inclusive. Do tipo, o macaco líder, não é só ele. A família dele é respeitada como mais importante. E aí existe uma família atrás, uma família atrás. Olha. E os macacos, eles, por exemplo, eles não tocam no que tá em casta acima. Mas o da casta acima pode tocar nele. Gente. Pois é muito complexo. A gente fica assim, gente do céu, não sabia aonde disso. tudo é cultural, né? Agora pode ser instintivo. E só que existe um grupo, e é tão interessante, eu lembro, que ele mostrou assim que quando o macaco de uma casta muito alta fazia um determinado comportamento, todos da casta inferior imitavam. Pra gente entender assim, não é só uma questão realmente cultural, talvez tenha um ponto aí de influência. Bom, aí ele disse que existe um determinado número de macacos que eram mais violentos, não respeitavam as castas, era mais comum em machos, estupravam as fêmeas e acabavam sendo banidos, expulsos do bando e morriam. E esse é o ponto em relação ao psicopata e o narcisista. Eles têm perna curta. Eles sempre se ferram no final. Sempre se ferram. Aí fala o karma, pode ser que seja. Mas eles se ferram, eles são pegos. E aí, o ponto qual foi a estatística, né? Porcentagem deles. 5%. Isso é muito alto. Gente. Se você parar pra pensar que se fosse um ser humano, nós não sabemos como é com a gente. Mas se for meramente parecido, 5 em cada 100 é muita gente. Muita gente, tô chocada. E tem nichos onde você concentra pessoas de narcisistas e psicopatas. O meio político. Sim. Ele faz todo realmente sentido. concentra. Academia de ginásticas também? Aí é vaidosos, diferente, né? Depende da academia. Justo. Mas Ai, gente. Mas é verdade, gente. É mentira, mas é verdade. É verdade. Mas Não, é mentira, mas é verdade. É perfeito. Adoro. Gente, não é? Nosso tempo acabou. Por Já, isso que eu já a gente passou deixei muito rápido. olha, não a é? gente nem percebe, né? Passou muito rápido. Gente, o Davi ele vai voltar na nossa segunda Volta. temporada, Vai com voltar. certeza que a Volto gente feliz. aprendeu aqui hoje muito mesmo. Muito obrigada. Eu queria que você também falasse lá do seu espaço, né? O que Ai, tem lá no seu gente. espaço, onde é tudo isso que é tão lindo. É lindo, né, Eu gente? sou fã. Eu tô esperando você A lá Bianca ver. vou lá, eu vou lá conhece, conhecer. né? Então, pois é, eu desenvolvi o Espaço Calmamente. Inicialmente, ele foi, na verdade, era um site, né? Em 2014, eu acho que comecei a criar. E era para ser uma plataforma de desestigmatização da psiquiatria, de psicoeducação. Então, ensinando as pessoas sobre o que realmente era depressão e ansiedade. Conforme eu fui crescendo, né, em Juiz de Fora, atendi em todos os lugares. Assim, oftalmo, otorrino, nutricionista, psicólogo, endócrino, neuro. Meu Deus. Era só precisava de mesa? Tava Aham. uma mesa, cadeira, tá bom. Ah.
eu fui criando uma marca e foi saindo do papel. E na verdade isso foi se tornando não só um jeito de atender, mas um propósito. Uma psiquiatria que trabalha com um propósito, nunca de trabalhar apenas o sintoma, mas de fazer primeiro a pessoa voltar a ser ela e dali pra frente. Sim. Então, Que é lindo, né? é lindo, é lindo. Eu confesso que até um pouco, vou dizer, pretensioso da minha parte, Não. mas eu acho que em um determinado momento a ideia talvez central, é que os pacientes se tornem agentes de saúde mental. Eu imagino assim, toda vez que eu explico para eles sobre algum transtorno, porque o lema é, você tem que ser especialista no que você tem. Muito bom. Tem que ser. Porque o paciente não vai ficar só com a gente, ele vai virar. Sim. Então ele leva o conhecimento com ele, né? Eu não sou detentor disso. Então assim, E ajuda a outra pessoa, né? ajuda. Com a experiência dele. Porque é ele que vai falar assim, não, pera, isso não é depressão. Ou a pessoa, às vezes, está deprimida e fala, olha, eu sei o que é A, B, C, D, E, F. Então, a gente transformar as pessoas por, tipo, como é que é o nome? Corrente do bem. Aham. Então, assim, hoje é muito difícil achar psiquiatra de fora, eu confesso, Sim. é muito difícil. Então, hoje eu consegui encontrar, assim, tem 2 psiquiatras que trabalham comigo que são incríveis, eu adoro. Assim, adoro a gente, toda semana a gente tá conversando, a gente tá fazendo reunião clínica, etc. E hoje a ideia é estabelecer realmente uma nova linha, né? Uma nova metodologia de psiquiatria que seja integrada, Sim, um novo olhar, né? um novo olhar. Que, assim, a humanidade e compaixão fazem parte do cerne dessa psiquiatria e sempre reconhecendo os outros saberes. A gente parte do princípio que não tem nenhuma especialidade mais importante que a outra. Sim. Eu gosto, um dos também, talvez dos alicerces nossos, eu costumo dizer que a gente apoia a psicoterapia a fazer mais efeito. Muito bom, Porque gente. geralmente as pessoas imaginam que seja o contrário, né? Aham. Não, a gente parte de outro princípio. É por isso que Então, aquele sucesso lá é tão ai, lindo, né, gente? Eu sou lá é. suspeita, porque lá é muito maravilhoso. Bianca. Ai, também gente, eu sou. amei. Eu quero ir lá. Amiga, Obrigada obrigada. a Obrigado. você pela A oportunidade. gente tá aqui junta lá todos os episódios. A Bianca, no primeiro Ai. episódio, ela nem falava que Não. ela só ficava apavorada. Já Quietinha, tremia. Mostrar o presente que ela me deu, gente. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu amei isso aqui. Ó, você perguntou, na verdade, lá na Delfim Moreira. Isso é verdade. Você lembra do filme Jardim Secreto? Sim. Só que ninguém conhece aqui em Juiz de Fora. Tipo assim, eu perguntava pro paciente porque a entrada faz uma Aham. alusão à entrada do Jardim Secreto. Tipo, É assim, eu perfeito. nunca vi. Não, e abre, né? Tem aquele Por espaço isso. todo assim. E quando você entra, É. você abre, tem aquelas salas maravilhosas. Gente, tem Não uma dá pra ver. um consultório com uns livros A maravilhosos. parede, A parede é maravilhosa. E aí, eu amo. A Ilha da Delfim Moreira é um lugar engraçado, porque é bem à vista, assim, mas as pessoas que nunca entraram, falam, passam direto, falam, nunca viram. A partir do momento que entram, eles falam, ó, agora eu vejo sempre. Não, e agora Eu as pessoas adoro tiram isso. foto no psiquiatra. Tem aquele meme que é maravilhoso, né? Tipo assim, orgulho da Nutri. Quero ver se é orgulho do psiquiatra. Eu mandei pra Débora, minha amiga, que está vendo. Já falei com ela, quero que você seja orgulho da sua terapeuta amiga. Tá? Já tô intimando a Débora, já. Né? Não, é porque ela postou esses dias lá, tipo, antes e depois, tá maravilhosa. Minha amiga postou do orgulho da Nutri. Ah, Eu, quando volto, né, precisando de um reiki. Não nada. Débora. eu adoro. As pessoas Gente. postam lá mesmo. Isso é de postar no psiquiatra lá, Não é? naturalmente. Mas posta, Eu ficava doido com isso. Quer falar aqui? Essa é a selenita, que é uma pedra de limpeza e proteção, limpeza, né, energética, e a turmalina negra, que é uma pedra de proteção energética. Falou. Lá para você levar para o seu consultório, para trazer toda a proteção e limpeza Amei, mesmo. gente. A nossa Gente, cara. saudade, Virou por cima, né? Eu achei lindo, gente. Cadê? Ah lá. Aqui? Essa aqui, ó. Ó, De olha. Isso. A branquinha é a selenita, né? E a pretinha é a turmalina negra. É Olha o kit que lindo. limpeza Ai, e gente, eu proteção amo. energética. Não estranhe se a sua turmalina negra quebrar, esfarelar, né? Porque Mentira. ela Ela vai absorve acumulando ali a energia, né? Mas como elas estão juntas, a selenita vai limpando, né? É. Mas É esse aqui que você pode levar no banho, né?
Hã? Você falou pra passar na água, assim. Não, você pode Não, passar em é- você. Ela Ah, não tá. pode molhar, não. Não pode molhar. Ah, que bom saber. Não pode. Nenhuma das Nenhuma duas. das duas. Ah, A selenita, ela perfeito. já limpa a Já turmalina. limpa essa. Isso. Mas teve um coisa para um dia difícil. Fazer isso. É, Acordou de e pra menor, dor também. TPM. Passa selenita, gente. Pra dormir, a Ai, selenita é vida. É, Todo também. mundo Pra tem que ter dormir, uma quando eu selenita. boto isso embaixo do Embaixo do travesseiro, travesseiro. Pode botar. vou precisar de um menor, né? Mas assim, Não, mas dá pra colocar. Essa É? aqui dá assim. Põe no meizinho, assim, entre mas você achei e o lindo Leandro. isso. Nossa, achei lindo. Que Mas, bom. ó, gente, amei, vou ter lá no Calmamente. O Leandro eu vi que tem também. É, Não, mas então, foi eu por dei pra isso. você igual. Aham, Eu vi. trouxe pro Davi, porque eu já dei um pro Leandro. É igual. Chamou a atenção lá na Dei Simpa. igual, Nossa, né? lindo. Que é tudo junto, gente. Isso. Compartilhado para todo mundo. Davi, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Agradeço amei mesmo. a aula aqui. Obrigada, amiga. Aprendi muito, obrigada a você. É a nossa Nós segunda todos. temporada, que a gente vai trazer muitas novidades. Com certeza o doutor Davi vai estar aqui com a gente novamente. Gratidão, 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 gratidão. Tchauzinho.